E aí, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo cheio de informação, onde falaremos um pouco sobre as melhorias que vimos no carro da Ferrari, assim como problemas em seu túnel de vento e o que a equipe italiana tem feito para solucionar tudo e dar um grande salto de desempenho nas últimas corridas. Mas antes de qualquer coisa, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum detalhe desse final de temporada da Fórmula 1. E se gostar de vídeos completos e diretos ao assunto como esse, deixe seu gostei para apoiar nosso trabalho. Bom, vamos falar um pouco sobre correlação, essa palavra que tem sido muito citada desde a introdução dos carros de efeito solo, e ultimamente tem sido o grande diferencial de algumas equipes que deram um salto de desempenho, como a Ferrari, McLaren e Mercedes, e também de outras que caíram de desempenho, como a Red Bull, por exemplo. E a correlação nada mais é do que os dados que eles captam lá nos túneis de vento e simuladores baterem com o que eles veem na pista, o que faz com que eles acertem atualizações e entendam melhor o funcionamento dos carros. Na Ferrari, vários problemas de correlação surgiram no início dessa temporada, já que tudo que viam nos túneis de vento não batia com a realidade do carro na pista e dessa forma, as atualizações que eram trazidas para o carro não estavam no caminho correto, gerando vários problemas, como por exemplo os que surgiram a partir da atualização que foi trazida na Espanha, onde o carro começou a saltar novamente e deixou a briga por vitórias por um tempo. Devido a isso, a equipe deu um passo atrás nas corridas da Áustria e Inglaterra, reanalisando seus dados e trazendo um novo assoalho na Hungria, preparando o caminho para que no GP da Itália, mais uma parte dessas melhorias chegasse ao carro e os problemas fossem totalmente resolvidos. Com essas melhorias, o carro realmente deu um grande salto de desempenho, com Leclerc até vencendo o GP da Itália e no Azerbaijão ficando em segundo, com o resultado de Singapura não sendo dos melhores graças aos erros cometidos pelos próprios pilotos nesse final de semana. E esse aumento de desempenho mostra que a equipe resolveu o problema da correlação que tinham, com o chefe de engenharia Jock Clear falando um pouco no último final de semana sobre os passos que a equipe deu e se agora o futuro é mais promissor para a Ferrari. Em partes de sua entrevista, Clear afirmou que mesmo o carro melhorando nas últimas corridas, cada nova atualização continua um pouco imprevisível, mas que a notícia boa é que eles descobriram onde estavam alguns problemas nos testes que faziam nos túneis de vento, que causavam alguns problemas e fazia com que eles viam ali não fossem exatamente o que acontecia na pista. E após essa descoberta, ele afirma que tomaram as medidas para resolver o problema e aos poucos voltaram aos trilhos, perdendo alguns meses de desenvolvimento devido a isso, mas que agora tudo ocorre como previsto nas últimas atualizações trazidas. Mesmo assim, Clear deixa claro que situações assim ainda podem voltar a acontecer, então eles precisam ficar atentos antes de trazer uma nova atualização, já que essas coisas surgem simplesmente do nada e acabam prejudicando muito o desenvolvimento do carro. Dando mais detalhes sobre esse problema que tiveram, ele conta que no túnel de vento o chão é plano, totalmente liso, mas na vida real os carros passam por zebras, buracos e imperfeições no asfalto, então é justamente o efeito desses movimentos que o túnel de vento não consegue prever, já que mesmo eles conseguindo movimentar o carro durante os testes, ainda não é 100% igual à vida real na pista. Finalizando, Clear afirma que uma diferença de apenas 5 mm na altura do carro pode ser o diferencial entre um carro excelente e um carro totalmente desequilibrado. Então, manter tudo funcionando como deve em todo tipo de situação não é a coisa mais fácil com esses carros de efeito solo. Com a Ferrari confiante de que em breve terão mais novidades para tentar voltar à evolução do carro nessa reta final de temporada. Bom, me conte você aí nos comentários, depois dessas melhorias, está confiante de que a Ferrari voltará aos trilhos? Ou para essa temporada será difícil tirar o atraso com relação a McLaren, Mercedes e Red Bull?